vamos ter também aí a presença aqui nos nossos estúdios de um personagem do passado, e o programa resgata realmente o passado. Se trata do ex-goleiro do Grêmio, Marraspod, é um amigo, é um ouvinte assíduo da nossa da Rádio Grenal. Como a Marraspod, depois de ele ter abandonado a carreira de profissional, ele que jogou no Grêmio e também no Juventude, tendo sido até mesmo considerado o melhor goleiro do Rio Grande do Sul, o Marraspod se dedicou ao futebol de praia, tivemos a oportunidade de jogarmos juntos, e hoje o Marraspod, né, está aí com esse novo projeto, que é o projeto de humorismo, porque o Marraspod, no tempo que jogava, já era um humorista nato, já nasceu humorista. Marraspod, muito boa tarde e muito obrigado por ter vindo aí para conversar conosco a respeito do seu passado como jogador profissional e também das coisas que você está fazendo hoje. Muito boa tarde. O meu nome, para quem não me conhece, é Marraspod. Agora, quem já me conhece é Marraspod, não mudou. Eu estou muito feliz de vir aqui na Rádio Grenal. Aliás, eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estreio. Vou fazer todo o possível para fazer uma boa apresentação. Acredito, se Deus quiser, eu acho que o público vai gostar. Muito obrigado. Essa seria mais ou menos a linguagem do jogador de futebol, seu Marraspod? Exatamente. No meu tempo, por exemplo, os jogadores, quando eram entrevistados, né, eles respondiam assim: como é que é? Vai dar para ganhar hoje? Fazer todo o possível, tá? Entrar em campo, espero ganhar esse jogo nos 90 minutos, tá? Vou fazer tudo possível, tá? Muito obrigado. E se o jogo durasse 92 minutos? Aí eu não dizia nada. Aí não dizia nada. Tinha que ser 90 minutos. Tinha que ser 90. 90 minutos. Tá tudo programado para 90 minutos. Tá certo. Marra, você joga no Grêmio em que década? Década de 60, né? Joguei no Grêmio em 1960. Aliás, joguei no Juventude em 1960. Sim. E no Grêmio em 1957, 58. Eu fui bicampeão pelo Grêmio, tá? O treinador era o Foguinho. Nós tínhamos um time assim, ó, de respeito, o Ayrton, o Ortunho, Henrique Rodrigues, etc. Aí fui campeão pelo Grêmio e no ano seguinte fui emprestado pelo Juventude. Aí fui jogar no Juventude de Caxias, né? E onde deixei bons amigos, bastante amigos lá. E tive a felicidade, né, ter escolhido o melhor goleiro do campeonato. E depois... Vamos recordar aquele time do Grêmio? Era Marra, era Germinaro... Era Germinaro, eu era reserva do Germinaro, Figueiró, Ayrton, Ortunho e Rodrigues. Elton e Milton. Era Ercílio, Gessi, Juarez e Vieira. Gessi talvez tenha sido o maior jogador. O maior jogador do Grêmio naquela época era Gessi. O Gessi era um... Tinha alguma particularidade do Gessi que você pode contar? Eu me lembro, assim, uma ocasião que o Gessi, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, ele era formado em odontologia. E o Grêmio teve uma partida muito difícil na Argentina e ele tinha que fazer o vestibular. Aí o que aconteceu? Ele fez o vestibular, tá? Pegou um avião, chegou, por exemplo, assim, quase em cima do jogo, ainda fez 3 gols. Não lembro se foi 2 ou 3 gols. O Grêmio ganhou a partida. Ele saiu de Porto Alegre após o vestibular, tá? Pegou um avião, chegou em Buenos Aires, direto para o campo, ainda foi a melhor figura em campo. Ele fez, parece, 3 gols, se não me engano. Faz muito tempo, né? 2 ou 3. Histórias do Ortunho você deve ter bastante. Tenho do Ortunho. Eu tenho uma história muito interessante pro Ortunho. O Ortunho, como tu sabe, era um baita do zagueirão. Certa vez ele foi no Ministério do Trabalho, ele foi renovar a carteira de trabalho. Aí o balconista chegou: olha, o seu homem, ele conhecia até o Ortunho, o seu Jorge, tá? Mas ele conhecia o Ortunho. Olha, o senhor tem que fazer o seguinte: o senhor tem que me trazer aqui, amanhã, o senhor tem que trazer 2 fotos, tá? Uma certidão de nascimento ou um título de eleitor, tá? Para nós podermos fazermos uma nova carteira, tá? Já me esquecendo, o senhor não me esquece de trazer a velha, tá? Tudo bem. No dia seguinte, o Ortunho esteve lá no balcão. Tudo bem? Olha, aqui como o senhor pediu, tá aqui, por exemplo, as 2 fotos, a certidão de nascimento. Aí o balcão: mas uma coisa aqui, eu esqueci, onde está a velha? A velha está sentada no banco ali. Ô mãe, vem cá falar aqui, a moça quer falar contigo aqui, mãe.
Mas que Ele entendeu que era velha. Então tem que trazer a velha amanhã, a carteira. E ele chegou, mãe, o rapaz quer falar contigo aqui. Isso aí era aquela época, assim. Então Você tem outras histórias maravilhosas, né, Omar? Tem uma história sensacional que foi. Me conta mais alguma história. Vou te contar assim, ó. Sabe que Voti e, por exemplo, Três Coroas, Dois Irmãos, é uma colônia de alemães. Sim. E uma ocasião eu fui assistir, já tinha largado futebol, fui assistir essa partida. Decisão do campeonato amador daquela região. Então a partida estava duríssima a partida, né? Aí faltava 1 minuto para terminar o jogo. O centroavante de Voti saltou mais alto que todo mundo e fez um gol de bicicleta. Caiu estatelado no chão. Aí saiu correndo em direção aos seus reservas e gritando, me abraça! Me abraça! E os caras abraçando ele. Não, me abraça! Mas alemão, nós estamos te abraçando! Não, é que minha praça quebrou! A minha praça quebrou! Eu nunca me esqueci disso aí. O campeonato, sim, é uma zona de alemão, né? E lá no Juventude, tinha algum personagem assim meio folclórico lá no Juventude? Tinha. Vamos recordar aquele time do Juventude? Era o goleiro, era você? Era eu, o Tião, Joel, Hermógenes e Walter. Sim. Raul e Inesito. Babá, Putinelli, José e Joir. Estou bem de memória, né? Tu vê, só que eu não estou tão esquecido. Tá bem. Nesito. Esse jogava muito, né? O Nesito jogava muita bola. Meio esquerdo. Jogava muito. Mas tu me te lembra, né? Lembro, mas eu também tenho a minha idade, né? Eu não sou... Regulamos junto. Não nasci ontem, né? Regulamos assim de idade, 65, regulamos junto, tá? Vi Ayrton, vi Barraspod jogar, vi Ortunho jogar. Era garotinho, mas vi essa turma jogar. Mas lá no Juventude, o que nós temos? Eu vou te contar uma coisa interessante, uma partida difícil, um jogo difícil, lá no estádio Vendal Alfredo Jaconi. Tinha chegado no Juventude um carioca. Sabe que o carioca, por exemplo, é meio malandro, né? Ele é meio malandrão, meio parado, sabe como é que é, tá? Ficou parado no campo. Recém-contratado. Sim, exatamente. Tinha recém sido contratado. Aí o Raul, que é um argentino, né? Mas ele falava bem o português. Morávamos no Brasil. Chegou e falou, pô, como é que é, carioca? Como é que é, cara? Vamos te mexer aí, cara. Vamos te mexer, cara. Ah, fica na tua, cara, que é gente carioca. Claro. Fica na tua, cara, qual é a tua? Eu não, eu sou um cara que luta. Que tu luta? Eu como pão com o suor do meu rosto. Ele disse assim, o carioca, gosto não se discute, eu prefiro comer o meu pão com manteiga. Então, isso aí era uma passagem muito interessante do Juventude Caxias. Tem mais uma? Tem. Fui jogar em Cachoeira do Sul. Fui jogar em Cachoeira do Sul. Quando tinha o Cachoeira. Do Germano, aí do Faria Germano. Sim. Então, para mim, essa aí é a melhor que eu vi, sempre foi essa que eu vou contar para ti. O Cachoeira Futebol Clube, naquele ano, estava fazendo 100 anos. E um dos diretores do Cachoeira do Sul era acho que tu conhece de nome, Reinaldo Resch. Então, sim, eles eram diretores do Cachoeira, então ele não entendia nada de futebol. Não entendia nada de futebol. Aí ele chegou lá e disse assim, chamou... Era Juventude ou Grêmio? Não, Grêmio. Cachoeira. Cachoeira do Sul, eu joguei um ano em Cachoeira do Sul. Ah, tu também jogou no Cachoeira. Joguei em muitos clubes, né? Claro. Mas aí o presidente chegou, chamou, aliás, ele era diretor de futebol, mas depois foi presidente, depois foi presidente. Chamou o treinador, que era Johnny Alves na época. Johnny Alves, o treinador do Cachoeira. Ô, senhor Johnny, não entendia nada de futebol, esse diretor não entendia nada de futebol. Eu quero que o senhor me faça um time para ganhar esse campeonato, o ano do nosso centenário. Os presidentes, o diretor, tá, mas é o seguinte, tem que ter jogador. E para ter jogador, tem que ter dinheiro. Mas isso não é problema. Bati aqui. Dinheiro está aqui, ó. Ah, mas olha, não tem problema. Só pode trazer o jogador se eu quiser, que eu pago, não tem problema. Aí teve São Paulo, janeiro, inclusive uns 4, 5 juvenis do Grêmio foram emprestados. Foram emprestados, exatamente isso aí, tá? Aí chegou, tá muito bem, montou um time, trouxe fulano, ciclano, botando, tá? Aí o diretor esse, futebol, chegou e... Como é que é, seu Joninho? Como é que tá? Aí ele montou o time.
que está faltando agora? O que está faltando agora? Olha, mas agora só está faltando um entrosamento. Se o cara é bom, tu pode mandar vir que eu pago. Tá faltando entrosamento. Se o cara é bom, o cara não sabia nada. Tá faltando entrosamento. Tá faltando Ele entrosamento. pensou que era jogador. Exatamente. Se o cara é bom, pode mandar trazer que eu pago. Então isso foi uma... Sabe que essa me lembra, uma vez, o Haroldo, inclusive, era o narrador, e eu, como repórter, fui entrevistar um jogador de Santa Cruz, ao final do jogo do Grêmio Santa Cruz. E esse centro médio de Santa Cruz, eu não lembro o nome agora, ele tinha sido considerado o melhor jogador em campo, tinha jogado. Sim. E eu cheguei para ele com o microfone, eu digo, gostei da tua bola hoje, hein, cara? Sim. Dizendo, gostei do teu futebol, né? Ele disse, não, realmente, hoje eu me saí bem, porque nós estávamos acostumados a jogar com uma bola preta e branca, e hoje jogamos com uma bola toda branca. E aí eu consegui me destacar. E o Haroldo, que era o narrador na época, o Haroldo disse, olha, pode encerrar os trabalhos de reportagem. Essa é boa, essa aí. Foi inclusive publicado depois pelo professor Rui Carlos Ossman. Então, esses diálogos dentro de campo... Por exemplo, o Pato, por exemplo, aqui, ó, tem um, por exemplo, assim, essa tua época, se tu te lembra mais, Manga. Manguita. O Manga tem uma passagem assim, muito interessante, assim, ele estava fazendo um curso, uma autoescola. Autoescola. Tá, ele está aprendendo a dirigir, o Manga. Uhum. Muito bem, então ele, na parte teórica, por exemplo, o Manga foi muito bem. Então ele se achou assim, agora eu tô, né, vou entrar no carro, agora eu vou sair dirigindo. Tudo bem. Aí o instrutor chamou o Manga assim, o senhor tem a bondade, o senhor entre no carro. Ele todo, pode deixar comigo, é jeito dele, né? Entrou no carro, sentou, fechou a porta, aí o instrutor, o senhor liga o motor. Ele ligou o motor, o Manga. Aí o senhor, saia devagarinho agora. Ele abriu a porta e saiu caminhando devagarinho. Grande Manga, fenômeno. Tu vê esses do Manga, assim, tem uma série de Manga, né? Estamos conversando com o Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio, ex-goleiro também do Juventude, 95.9 em FM e no 1020 em AM. O Marraspod, que está aí também com um show organizado de piadas. Piadas também relativas ao futebol, né? Você, no futebol, conseguiu extrair aí histórias fantásticas, né? Esse CD agora, ele tem poucas de futebol. O próximo vai ser exclusivamente de futebol. Só futebol. Vai ser só futebol, tipo essas causas que eu estou contando aqui para ti, né? E agora me fez lembrar uma muito boa. O Cruzeiro, não sei se tu sabes do Cruzeiro. Você jogou no Cruzeiro também. Joguei no Cruzeiro também. Só que essa vez eu não fui. O primeiro clube... Você jogou no Cruzeiro do Mauro, exatamente. de Paulo. Isso, joguei lá, joguei no Cruzeiro. Mas foi a passagem rápida, né? Então é o seguinte, o Cruzeiro foi o primeiro clube brasileiro a excursionar para a Europa. Sabe quem foi o goleador daquela excursão? Sim. Meu tio, já falecido. Mas eu quero... O Guinho. Quem? O Guinho. Agora que o Guinho é... Sim, meu tio. Tio. O Guinho, exatamente, é centroavante, né? Magrão alto. Claro. O Guinho. Jogou no Flamengo também. Exatamente. Ele foi goleador, inclusive ele tinha aqueles recortes, né? Ele era de São Leopoldo, né? Exatamente, o Guinho de São Leopoldo. Sabia que o Guinho... Tenho tios em São Leopoldo. Eu tenho parentes lá? Eu tenho parentes lá. O Guinho, inclusive foi meu primeiro... Meu primeiro trabalho foi com o tio Guinho, que ele tinha uma imobiliária que chamava Imara, que não existe mais, era uma praia. Não, a praia existe ainda, a Praia Imara. E ele era o diretor, né? E eu trabalhei com ele, o Guinho. O Guinho, me lembro do Guinho. Claro. Você jogou no Internacional, jogou no Internacional também, né? Jogou no Internacional, Flamengo do Rio. Um baita centroavante. E aí você está no Cruzeiro? Aí o seguinte, aí o Cruzeiro, não, eu joguei no Cruzeiro antes do Cruzeiro ir para a Europa. Sim. Tá? O Cruzeiro foi jogar na Europa em 1960, tá? Ele foi em 53 e na segunda vez em 1960. Tinha um baita time do Cruzeiro, claro, o Picasso. Picasso. Aí que vem a história por causa do Picasso. O Picasso era o goleiro. Tinha o Tonico, um baita jogador, Tonico, tá? E aí eles passaram. Jogava o Cará? Exatamente, o Cará, o Carazinho, o Carazinho, tá? Isso. Aí tiveram em Paris. Aí os jogadores estavam liberados, tiveram em Paris, tiveram aquelas como é? Aquelas quadros lá. Sim. No Louvre.
Mas tinha visitando o Louvre. Visitando o Louvre, mas estiveram numa casa assim de artes, por exemplo. E tinha lá, por exemplo, lá foi o Abraão Lerman, massagista. Que é vivo ainda. Que é vivo, o Abraão Lerman. Um abraço aí pro Abraão. Ele gostava muito de quadros. Ele gostava muito de quadros, né? Aí ele chegou lá, se dirigiu lá, essa galeria de arte. Sim. Chegou lá, olhou para um quadro em cima assim, eu gostei desse quadro aí. Sabia quem era? Eu gostei desse quadro. Aí o balconista chegou e disse assim para ele assim, muito bem, isso tem bom gosto, realmente, tá? Aí o Álvaro perguntou, quanto é que esse quadro? É tanto? Eu vou ficar com esse quadro. Eu vou ficar com esse quadro, tá? É meu. E um sujeito do lado, chegou do lado e perguntou para o balconista assim, meu amigo, de quem é aquele quadro lá? Aí o cara chegou, esse quadro é de Picasso. Aí o Abraão, como de Picasso? Esse quadro é meu, eu comprei. O Picasso não tem dinheiro para comprar um quadro, pô. O Picasso. A única pessoa que é o goleiro aqui, ó. Mas para quem? O Picasso não tem dinheiro para comprar quadro. Esse quadro é meu. Aqui pode embrulhar que eu vou levar esse quadro. Essa aí sensacional. Sensacional. Esse é Marraspod, grande Marraspod. Marraspod aqui no 95.9 em FM, 1020 em AM, contando as suas histórias do futebol. Você tem mais, né? Tem mais algumas coisinhas aí. Tem mais. Mas nesse meio tempo aí que você pensa naquelas histórias vividas no futebol, tem alguma piada aí boa para lançar aí para os nossos amigos bastidores do futebol? Oferecimento sempre da Gula, Pão e Gula. Pão e Gula é a melhor confeitaria da Zona Sul, uma das melhores de Porto Alegre. Tem produto Gimo, né? Produto Gimo, qualidade comprovada. Uma do CD aí, vamos ver. Muito bem. Aliás, esse CD você vai me ofertar. Não, inclusive eu estou oferecendo, assim, por exemplo, assim, teus ouvintes, caso, por exemplo, os dois primeiros que ligarem aqui, eu vou deixar aqui, caso tu queira entregar para os ouvintes, não tem problema, vou deixar aqui. É mesmo? Deixa mesmo aqui, deixa. Que legal. Depois você vai me dar o número também, não esqueça, porque o Marraspod também faz shows, né? Sim, faz shows, eventualmente, mas faz os shows. Você vai deixar o seu número aí, né? Sim, não tem problema. Porque a Rádio Grenal, me preparei para hoje... ser humorista, né? Inclusive eu tenho curso de teatro também. Eu sou formado em teatro, Você foi goleiro, foi ator. Aliás, quando você jogava, você era uma figura fantástica. Eu tive a oportunidade de jogar futebol de praia com você. Olha, rapaz, o negócio é o seguinte... Tem alguma história daquele futebol de praia? Eu me lembro da nossa concentração em Nazaré, você lembra? Sim, me lembro. A famosa Nazaré, Biafra. Biafra nós chamávamos. Um panelão de carreteiro lá. Nossa Senhora. Lembra? Bons tempos, né? Cara, vou dizer uma coisa. Vamos relembrar aquele time. Era Marraspod no gol, Leonel Pandolfo, que depois foi goleiro, foi árbitro, né? Pandolfo. Era Zeca, Saribão e Sara. O meio de campo era Paulinho, não lembro o outro centro também não me médio. lembro, centro médio também não lembro. E depois no ataque Sarinha. O centroavante era o Felipe, eu acho que era o Felipe, ou o Saguzinho. E eu na ponta esquerda. Tinha também o Roque. Roque e eu na ponta esquerda. E o Pato na ponta esquerda. Exatamente. Nós somos vice-campeão de praia. Como vice-campeão praiano, exatamente. Perdendo para o SPS, era Cidreira, Sociedade Amigos da Praia de Cidreira. Perdemos a final, é verdade. Bons tempos, né? Bons tempos. Depois você foi jogar em Tramandaí. Fomos também, joguei em Tramandaí. E eu fui jogar, me parece, em Mariluz. No ano que você jogou em Tramandaí, eu joguei um ano também em Tramandaí. Bons tempos. Tem alguma história daquela gurizada lá? Daquela gurizada lá, da praia? Sinceramente, assim, ó. Que lá eram tudo humorista, né? Então, eu me lembro uma história, eu vou contar aqui, acho que ninguém sabe, né? Nós estávamos uma vez, estávamos em Tramandaí, eu e o Leonel, nós estávamos no Hotel Tropical. Certo. E casualmente ali, tu chegasse lá e não tinha mais vaga em hotel nenhum, tia. Na época Tramandaí bombava, né? Março, aqui não tem mais vaga, parece que era época de navegantes, tudo lotado, um feriadão. Certo. Pai, como é que vamos fazer? Não tem problema. Vamos no lugar, não, aí. Te levamos lá pro nosso quarto, era eu e o Leonel. Botaram aí, não sei se fui eu. Colchão lá botamos colchão. Aí o Leonel disse, vamos dar uma colher de chá pro pato ainda. Afinal de contas é nosso, né? Nosso hóspede aqui, nosso hóspede, né? Aí tu dormiu conosco lá, tio. Dormiu. Que legal. Bom, essa é uma coisa que me lembro, que nunca esqueci, né? Que bacana. Outras histórias aí do futebol aí, Mar? Tem mais duas aqui. Marraspod, estamos conversando com o Marraspod no 95.9,
da Rádio Grenal, no 1020 em AM, 95.9 em FM. Marraspode, ex-goleiro do Grêmio, Juventude e tantos outros clubes do futebol do Rio Grande do Sul. Mais uma aí, Omar? Essa é atual. Essa é bem atual. Por mesmo? exemplo, o Biteco. Biteco. Todo mundo conhece. Sim. Os gremistas conhecem o Biteco. O Biteco começou a sentir umas dores no ouvido. Pô, vou ter que consultar um otorrino, né? Claro. Ele foi no otorrino, era o Biteco. Uhum. Aí chegou lá, o doutor examinou ele. Pá, doutor, estou preocupado. Doutor, estou preocupado. Estou com as dores no ouvido. Aí o otorrino examinou ele e disse assim, ó, Biteco, tu tá com otite. Não, o Tite é do Corinthians, não está mais no Corinthians, não, o Tite não. Eu estou agora com o Edson Moreira, o professor Edson Moreira. Tá certo. Você estava com o Tite? Não, o Tite não está mais no Corinthians. Eu estou agora com o Edson Moreira, professor do Grêmio, tá? Essa aí eu achei sensacional, essa aí do Biteco. E qual é a linguagem do jogador, a tradicional? Você começou o programa já com a linguagem tradicional do jogador. Exatamente. Mas a do Claudio Miro, você lembra alguma? Não? Claudio Miro? Das Brahma. Aquela famosa, né? Do Claudio Miro. Claudio Miro, que eu tenho, todos vocês conhecem já. Da Brahma. Do Vermelhejo. Né? Tudo isso aí vocês conhecem, tá? Mas eu tenho uma também sensacional, que é terminou o primeiro tempo, no segundo tempo o repórter chegou. Aqui está a Rádio Grenal, aqui fazendo entrevista aqui com o Zezinho. Zezinho, uma palavrinha aqui, me diz uma coisa. O que fazer? Como é que tu vai fazer para mudar o placar? Olha, cara, só quem pode mudar o placar é o cara que botou o placar no lugar, o engenheiro eletrônico. Eu não posso mudar o placar está lá. Tá, mas o que o professor te disse do vestiário? Ele me pediu o seguinte, ele pediu para ficar mais atrás, fica seguro atrás. Sim. Como tu sabe como é futebol, né, tia? Quem não faz na frente, acaba tomando atrás. Tá certo. É, na verdade. Tá certo. Então, esse aí eu achei sensacional. Mas tem uma que eu vou te falar te falei do Picasso. Tem alguma, né? Do né? argentino, do Germinaro? Você jogou com o Germinaro, né? O Germinaro, a gente falava com ele, não entendia nada. Pô. Não entendia nada. Sabe qual é a maior ofensa dele? O goleiro Germinaro foi um dos grandes goleiros do Grêmio. Aliás, foi o goleiro que trouxe a camisa amarela. Foi o primeiro goleiro. Depois o Raul usou também no Cruzeiro. Tu sabe que o Germinaro, chamasse ele de filha da... Tá? Sim. Aquele nome, filha da... Sim. Ele não dava bola. É mesmo? Se tu chamasse de frangueiro, provei que um jogo em Caxias do Sul, tá? Eu estava na reserva, mas eu não pude jogar. Naquela época o goleiro não podia mudar. Você sabe, o jogador se pisava vai ficar fora. Isso. Aí foi o Juarez pro golo. Juarez, centroavante, Juarez, tanque. Tu sabes por que o Juarez foi pro golo? Porque o Germinaro foi expulso. Tu sabe por que ele foi expulso? Não. Os caras que me chamavam de frangueiro, ele tentou subir o alambrado, se agarrou no alambrado e o juiz foi lá. Não brinca. Ninguém sabe disso aí. Ele foi expulso porque ele tentou subir o alambrado, ficar frangueiro, joga lá, ele tinha tomado um gol, ficou bravo. Claro. O argentino era muito bravo, né? Ficou bravo e o juiz chegou lá, botou pra rua. Aí o Juarez foi pro golo. Tu vê. Que não podia substituir. Histórias do futebol. Marra, você nunca pensou em escrever um livro com essas histórias que você tem do futebol? Sabe que às vezes 10 anos de profissionalismo. Sabe que às vezes eu penso. Um sonho meu tá aqui agora, um CD de piadas. Seria um sonho que eu fiz. Agora vou fazer um outro. Tem uma piada boa aí para contar para nós? Tem. Para os nossos ouvintes aí, do 95.9 em FM, 1020 em AM. Uma guriazinha, tinha uma árvore, ficava de frente de uma igreja. Sim. E a guriazinha subiu na árvore, subiu na árvore lá. E passou um padre. O padre chegou, olhou para cima, viu aquela guriazinha. Que coisa feia! Uma guria tão bonitinha, sem calcinha. Desce já daí. Toma R$20 e vai comprar uma calcinha. A guria saiu sem casa. Chegou. Mãe, o padre me deu R$20. Mas minha filha, mas R$20 por quê, minha filha? Ele me deu R$20 porque eu estava sem calcinha. Aí a mãe chegou assim, mas 20? Mãe, R$20. Tá. No dia seguinte, a mãe chegou e começou a subir na árvore. Pô, R$20. Claro. Aí o padre passou,
que coisa feia. Uma senhora com essa idade, sem calcinha, desce já daí, toma R$ 2 e vai comprar um aparelho de Gillette. Tá bom. E assim aqui. E aí vai. Mas vamos voltar ao futebol. Tem uma partida na tua história, Raspod, que te ficou gravado assim na memória? Foi. Tem. Que jogo foi, Marcos? Uma partida que eu jogava no Cruzeiro, como eu te falei, no início, joguei no Cruzeiro. Naquela época dizia torneio início. Oswaldo Rola, treinador. Não, no Cruzeiro não era, era juniores. Era um campeonato de juniores. Naquela época os juniores eles transmitiam. Sim. Aparecia uma página inteira sobre isso, as rádios. Isso te lembra disso aí, claro. né? E eu jogava no Cruzeiro. Nós tínhamos, aliás, o Cruzeiro aqui foi campeão juvenil. Acho que foi o primeiro título que o Cruzeiro teve, foi campeão juvenil. Tá? Tá, muito bem. Então, teve uma decisão por pênalti, Internacional e Cruzeiro. Eu vou dizer os nomes, tu vai lembrar. Quem bateu os pênaltis do Internacional era o filho Fernando Freitas. Fernando Freitas é um médico conhecidíssimo hoje, médico de Santa Casa, Fernando Freitas. Sim. E do Cruzeiro, do meu time, Luiz Zéterno Torres. Ah, Luiz Zéterno, o Togo foi juiz, né? Exatamente. Então, ele era o meu jogador, lateral direito. Decisão que naquele tempo se escolhia um só jogador para bater os pênaltis. Exatamente isso aí. Tu tá bem de memória, hein? Tu acho que tá melhor que eu, cara. Aí ele, bom, um repórter, né? Aí o Torres foi bater 5 pênaltis. O Torres batia um e o Fernando batia uma garrafa. O Torres batia outra garrafa, eu chegava pra garrafa. Resumindo, em 5 pênaltis eu agarrei 4. 4 pênaltis. Foi na época, assim, foi uma como é que diz assim, uma manchete, por exemplo, no Correio do Povo. O Correio do Povo, foi da tarde, minto. Foi da tarde. Raspod salva o Cruzeiro defendendo 4 pênaltis. Na época, assim, era difícil um goleiro agarrar 4 pênaltis. 4 pênaltis. Mas você naquela época não tinha imagem para vamos dizer assim, se preparar, porque hoje os goleiros se preparam, eles estudam os batedores, né? Sim, a posição do pé. E o que você fazia no pênalti? Você escolhia um canto ou esperava o cara até a última hora? Bom, eu tinha... Porque tem goleiro que escolhe o canto e vai, né? Todo goleiro tem uma técnica, né? Eu tinha uma técnica, né? Para ver, por exemplo, esses 4 pênaltis que eu agarrei, para te ver que tá confirmando o que eu estou te dizendo, né? Eu fazia o seguinte, pena que na rádio. Eu tenho que vou te mostrar para tu entender. Quando o sujeito ia bater o pênalti, tá? Sutilmente, eu tirava meu corpo pro lado esquerdo. Sim. Como se estivesse me atirando pro lado esquerdo. E o batedor percebia isso. Quando eu caí pro lado esquerdo aqui, eu já... imediatamente me atirava para a direita. Porque, pensa bem, tu vai bater um pênalti, por exemplo. Sim. Tu vê o goleiro, por exemplo, cair para um lado... Disse, o cara vai bater ali, né? Não, ele bate no meio. Aliás, todos os pênaltis que estão batendo até hoje são tudo no meio, porque o goleiro está se adiantando antes de tocar na bola. E eu não, então eu ficava observando assim, quando o cara correr para a bola, eu inclinava meu corpo pro lado aqui, ó, e ele vai se atirar pro lado esquerdo. Não, mas aí eu, voltar para a direita. Eu tinha muita sorte para agarrar pênalti. E como é que você termina no Grêmio? Sai do Cruzeiro? Saí do Cruzeiro, fui pro Juvenil do Grêmio, campeão Juvenil do Grêmio, e aí fui promovido a profissional. Foguinho, Oswaldo Rola, né? Me promoveu profissional. Aí fiquei no Grêmio. Depois... Naquele tempo o goleiro baixo tinha chance, né? Hoje já o goleiro baixo porque sabe que tem menos chance. Porque você tem o quê? 1,80 m? Não. Que bom se eu tivesse, né? Não? Pô, não, eu tenho 1,72 m. Não, mas é porque você diminuiu com a idade. Exatamente. Mas você chegou a ter 1,80 m? Não cheguei. No máximo foi assim 75, que bom. Sabe que você me pergunta isso aí, quando me faz... o Sérgio Moacir Torres Nunes, por exemplo, era baixo. O Jair era mais baixo que eu, o Valdir Moraes era mais baixo que eu. O Valdir Moraes, um dos maiores goleiros da história do futebol, né? Era baixo. Porque todo goleiro, todo goleiro é assim, ó, ele tem uma qualidade, por exemplo. Se tu perguntasse qual é a diferença do Dida, por exemplo, e do... Hoje não é o dia do goleiro? Ou foi ontem? Não sei. Foi ontem? Dia 26, porque nós temos aqui o Rodrigo Pacheco, que mexe nos botões da nossa Rádio Grenal, que é goleiro. Goleiro? Goleiro. Metido a goleiro, né? Metido a goleiro? Não deve agarrar, né? Mas ele tem tudo para ser goleiro. Ele é grandão, grandão. Ou jogador de basquete, né? Não, ele tem tudo para ser goleiro. Ele tem, por exemplo, luvas, tem cotoveleira. Exato. Calção estufado. Calção estufado, exato. Você é do tempo do calção estufado? Sou do calção estufado e camiseta estufada.
Camiseta estufada. Quando chovia, tia, eu ficava com 5, 6 quilos a mais. É mesmo? Sim, porque tu vê uma camiseta forrada, por exemplo, os cotovelos, por exemplo, e joelheira, jogava joelheira. Então tu imagina aquilo num barro, por exemplo. De joelheira. Meu peso aumentava de 5 quilos. Grande Marraspode. Olha só, tia, aqui, ó. Com joelheira. Tu me falasse, por exemplo... Tem alguma história do Ayrton Ferreira da Silva ou não? O Ayrton... Quem era o jogador mais folclórico, assim, que tinha naquela época no time do Grêmio? Olha, o Ortunho? O Ortunho também era muito e gozador. O Ayrton como era? Era gozador também. Também era o Vieira, o falecido Vieira. O falecido Vieira também era bem folclórico, gostava. Sempre brincava entre nós, a gente brincava, claro. Como é que é? Mas voltando só à parte do goleiro, me lembrei agora dos pênaltis. Um goleiro, por exemplo, assim, que foi Batatais, foi considerado o rei do pênalti. Perguntaram, no fim da carreira dele, qual era o segredo de agarrar pênalti? Ele olhava para os olhos do batedor. Ele praticamente hipnotizava o cara. Ele olhava o batedor, só que um dia ele se deu mal. O cara era vesgo. Mano! O cara era vesgo. O cara, eu olhava nos olhos assim, né? Sim. E tá pensando tentando que tava... Não, o cara pensou que estava olhando pro lado direito, mas que ele era vesgo, ele. Claro. Aí ele se atirou pro lado direito. O goleiro se atirava pro lado direito e ele batia no canto claro, porque era vesgo, né? Tá certo. Essa aí é uma coisinha, né, Fábio? Brincadeira. Me conta outra aí. Quer piadinha mais? Tu quer uma piadinha mais? Essa é boa. Vamos ver. É mais ou menos pesada, não tem problema? Não, pesada, não. Muito pesada. Não é muito pesada. Nessa hora tem criança nos ouvindo aí. Mas eu acho que não é pesada. Não. Depois, não? Então me diz, me conta aí. Uma festa só podia entrar careca. Só careca? Só podia entrar careca. Aí eu era um empresário, então ele disse assim, eu vou organizar uma festa, mas uma festa inédita. Só entra careca. Aí contratou um ceguinho, vou dar uma força pro ceguinho, né? Sim. Ceguinho. Olha, vou te botar ali, mas tu não deixa entrar. Cara cabeludo, tu não deixa entrar. É só careca. Deixa comigo. Tá, ficou aí, começou a entrar os carecas, passava a mão assim, tá, na cabeça, pode entrar, passa a mão na cabeça, pode entrar careca. Só que tinha um cara, sem vergonha, um cabeludo, vou passar esse ceguinho para trás. Aí ele entrou de bunda de fora. Entrou. Sim, de nádegas de fora. De nádegas de fora, ou bumbum. Sim, ou bumbum. De fora. E entrou com as calças baixadas. E o ceguinho chegou, passou a mão no bumbum, certo, né? Disse, ele chegou, esse é careca. Não, olha a esculhambação, um de cada vez. Um de cada vez. Assim, claro. Tá certo. Um de cada vez. Um de cada vez. Não é pesado isso aí, né? Não. Muito bom. 14h41, nós estamos conversando com o Marraspode, aqui na nossa Rádio Grenal 91.9 em FM, 1020 em AM. E lembrando sempre, a Pão e Gula, a melhor confeitaria da Zona Sul, uma das melhores de Porto Alegre, ali na Comendador Castro 367. E produtos Gimo, produtos de qualidade. E hoje à noite tem Grêmio e Atlético Nacional, lá em Medellín. Thiago Suman vai contar as emoções desse jogo aqui na Rádio Grenal. E os comentários serão do Farid Germano Filho, nosso Faridão. E nas reportagens o Henrique Pereira e também o Diogo Rossi. Tudo isso hoje à noite, 22 horas. E a jornada aqui na Rádio Grenal, 95.9, vai iniciar muito cedo, já a partir das 21 horas, nós já estaremos falando a respeito desta partida. Ô Marra, mais uma aí do futebol aí. Bom, tem bastante, das entrevistas aí, porque depois você vai voltar outras vezes aqui, nós vamos ter a oportunidade de contar, porque você é uma enciclopédia, né? Obrigado, enciclopédia de fatos pitorescos, de notícias, pérolas, né? Pérolas, né, do nosso futebol. Mais uma aí de um jogador aí com quem você jogou. Tá. Juventude Caxias. 1960. Eu jogava famoso Caju. Tá. O treinador, tu lembras? Pastelão. Grande Pastelão. Não lembro. Bom, tá. Sim. Ele, antes do treino, ele começou a organizar o treino. Sim. Só que faltava um. Treino são 22. Sim. Então, para completar os times reservas, sim. E agora? O Pastelão não podia jogar, aquele não tinha preparador físico na época, né? Exato. Porque hoje os preparadores apitam os treinos. Sim, claro. E o pai, como é que eu vou fazer? Tem 21. Aí foi no pavilhão,
chegou no pavilhão, assim, chegou lá e começou a olhar. Quem que colaborar aqui com o Juventude aqui? Tá faltando um jogador aqui para completar os 22, para poder iniciar o treino. Olhou para cima, se apresentou um cara ali, um gringão assim, gringão. Já tá até com uma botina já embaixo dos braços, viu? Já tá preparado, parece que sabia que ia já convidar. veio pronto. Parece que já sabia que ia convidar ele, né? Tá certo. Aí desceu, desceu correndo, né? Chegou ali, já tirou, botou o calção, tá, né? Aí chegou aí o Pacilão, pegou a camiseta assim, pros reservas, aqui tá o goleiro aqui, pro zagueiro aqui, e começou a distribuir as camisetas, né? Claro. Aí chegou, perguntou pro cara, me diz uma coisa aqui, só aqui, pra fechar o time aqui. Tu joga de meia? Claro que jogo de meia! Claro, se eu jogar sem meia, vai me aparecer umas folhas nos meus pés. Quer dizer, meia direita. Claro. Joga de meia direita, não, meia esquerda. Se eu jogar sem meia, vai me dar umas folhas dos meus pés. Tá certo. Essa aí, é sensacional. Sensacional, né? Muito bem. Ô, Marra, se alguém quiser acompanhar o teu show e quiser entrar em contato com você, você tem um número de telefone que você marca os contatos? Tem um empresário? Pode ser e-mail. Pode ser no e-mail? Inclusive tem aqui, ó. Então vamos mudar aqui o e-mail do Marraspod. O e-mail do Marraspod contatos showmarras@hotmail.com. Contatos showmarras@hotmail.com. E os telefones, posso tem um aí, também. Tem o celular o ali. O telefone é o 9108-2367. Vou repetir. 51, claro, Porto Alegre, né? 9108-2367. Ou também o 3227-4901. E assim você pode entrar em contato com o nosso Marraspod. Ou também o Facebook, né? No Facebook é facebook.com/Marraspod. Marraspod. MA2RASPODI. Marraspod. Então, contatos aí com o nosso Marra, showmarras@hotmail.com. Olha, Marra, foi um prazer gigantesco, enorme mesmo, poder em tanto te rever, né? Nós que jogamos juntos, tivemos sempre uma ótima relação. Sim. Foi um espetáculo poder ter tido a tua presença aqui nos nossos estúdios e ter conversado a respeito das coisas do futebol. Você permaneceu gremista, né, Marcos? Eu sou mais gremista. Claro. Mais Grêmio. Tá gostando desse time do Grêmio, Marcos? Estou gostando do time do Grêmio. Tá o Grêmio gostando? perdeu o Grenal porque por excesso o soberba, Abel motivou bastante jogadores, né? Como tu sabe, imprensa aí, que foi a motivação que ele deu para os jogadores dele. E o Grêmio era favorito toda vez. Isso aí motiva o outro lado, exatamente, né? Cresce, né? Então, o Grêmio é favorito, e realmente eles achavam que era favorito. Só excesso de confiança é prejudicial para um clube de futebol. Tem prognóstico para hoje? O Grêmio ganha, volta com a classificação? É uma partida assim que o Grêmio aqui ele não pode jogar muito atrás, né? Não pode jogar muito atrás, porque o Nacional vai para cima. Claro. Tá? Mas tem vantagem. O Grêmio recuando contra-ataque. O Luan, um jogador rápido, o Dudu é rápido. Rápido. Mas eu acredito assim, eu acredito, se Deus quiser, que o Grêmio fazer uma boa apresentação. E nós vamos voltar lá com uma bela vitória. Se não der para ganhar, vem com empate. Agora, se não dá para empatar, o que eu vou fazer? Tem que vir com a derrota mesmo, né? Tem que voltar, né? Voltar. Aí você me pergunta assim, mas quem é que vai ganhar o jogo? Olha, para mim, eu vou dar o resultado certo quem vai ganhar o jogo. Quem fizer mais gol. Quem fizer mais gol, ganha o jogo. Esse é o meu palpite. Quem fizer mais gol, ganha o jogo. Claro. Gosta do Marcelo Groy ou você Gosto. Que entende de coisas? Gosto, goleiro, muito bom goleiro. Tem bastante reflexo. Gosta do Marcelo Groy. Ele tem uma vantagem que ele é muito bom por baixo, né, o Marcelo. Ele tem muito reflexo. O Dida, por exemplo, assim, um bom goleiro, mas ele tem uma certa dificuldade por baixo, né? Na bola baixa. Na bola alta, claro, que ele, pela altura dele, 1,90 m, ele leva uma facilidade, né? Então o Grêmio fez uma boa troca. Eu acho que fez uma boa troca. O Grêmio está muito bem servido de goleiros. Aliás, sempre teve bem servido de goleiros o Grêmio, né? Sempre teve bons goleiros, né? O único que não fui eu, né? É modesto o Marraspod, porque o Marraspod era um grande goleiro. Muito bem, Marraspod. Olha, uma hora aí de bate-papo bacana. E a Rádio Grenal fica aí à tua disposição para toda e qualquer comunicação. Tá bom, querido?
Muito obrigado mesmo. Então, só não me resta agradecer, isso é lógico, isso aí estava na cara que eu agradecer, né? Por uma entrevista dessa, assim, um convite teu para mim. Sempre quem agradece somos nós. Não, mas eu também aqui, ó, através da Rádio Grenal, eu estou sendo promovido, estou sendo, como é... Sim, estamos colaborando. Colaborando, essa expressão melhor, colaborando. Não, porque esse programa, o Marraspod, ele tem a intenção também de resgatar o passado. Você é um jogador do passado, você teve 10 anos aí de profissional, você tem também histórias muito bacanas para contar e você vai voltar em uma outra oportunidade. E você é uma pessoa, sempre foi uma pessoa do bem, uma pessoa muito querida. Muito obrigado. Não, obrigado igualmente. Eu agradeço realmente a tua presença. Tu acha que eu jogava alguma coisa, Omar? O que tu acha? Olha, tia, eu vou dizer que eu disse, tu tinha tudo para jogar futebol, sabia? Tu tinha tudo, tu tinha chuteira, tu tinha meia, tinha calção, meia, tinha tudo. Tinha até a bola. Tu tinha tudo para jogar, tinha tudo, não faltava nada. Não faltava nada, né, Omar? Não, tô brincando, não, foi um baita jogador. Tô brincando, tá certo. Querido, muito obrigado mesmo. Muito obrigado também. Fica com Deus. E nós voltamos logo em seguida com Bastidores do Futebol. Tela de Safira do